Pelas paredes multiplicam-se as fotografias e as memórias de um tempo com fronteiras fechadas a 7 chaves. Um visto de entrada em Portugal valia literalmente a vida e para muitos refugiados a porta de entrada para o país foi também a tábua de salvação. O memorial, batizado Vilar Formoso Fronteira da Paz, estende-se por 2 antigos armazéns, anexos à estação ferroviária, onde estiveram durante a Segunda Guerra Mundial muitos dos que procuravam fugir das perseguições nazis. Algumas famílias judias, que encontraram em Portugal a segurança, voltaram a Vilar Formoso este fim de semana para a inauguração do museu e estiveram com o Presidente da República. Durante a cerimónia, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que os portugueses respeitam a diferença e não perdem tempo a discutir quem é português ou estrangeiro. É fácil de entender porque é que nós, portugueses, sabemos receber tão bem. Porque nós sabemos o que é a aventura de partir para outros países. E partir às vezes sem nada, sozinhos, sem bens, sem família, e recomeçar as vidas lá. E por isso sabemos acolher aqueles que recomeçam as suas vidas cá. Num fim de semana também marcado pelo regresso de muitos portugueses ao seu país de acolhimento, Marcelo não se esqueceu de referir as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo e utilizou-as como exemplo da capacidade de integração dos portugueses. Encontrei muitos imigrantes, mais do que esperava, muitos imigrantes, dos países mais variados da Europa, e encontrei-os todos como nós somos portugueses, não é? Com uma força, com uma determinação, com uma solidariedade, com um espírito, eu iria dizer patriótico, excepcional. E, portanto, tenho encontrado isso por todo o mundo, vou continuar a encontrar porque nós somos assim. Entre os dias 17 e 19 de junho de 1940, Aristides de Sousa Mendes, cônsul de Portugal em Bordeus, assinou 30.000 vistos para salvar pessoas do Holocausto nazi, contrariando as ordens do governo de Salazar. E muitos desses refugiados entraram em Portugal pela fronteira de Vilar Formoso. O Presidente da República acredita que o museu, dedicado aos refugiados e ao cônsul Aristides de Sousa Mendes, é uma lição sobre a defesa dos valores fundamentais, mas também deixa um alerta para os novos ódios e atentados contra os direitos das pessoas. E há um risco, que é o risco de considerarmos isso habitual, de considerarmos normal o desrespeito à dignidade das pessoas, de banalizarmos esse horror, de tanto se repetir, ficarmos insensíveis. Só nos chocamos se for com um vizinho nosso, se for com um parente nosso, com um familiar nosso, com alguém a quem estejamos ligados de forma mais intensa. E pouco a pouco há o risco de ficarmos insensíveis, ou seja, desumanos. E não podemos ficar desumanos. Durante a passagem pelo museu, Marcelo ficou a conhecer algumas famílias que passaram por Portugal durante a Segunda Guerra. Michel Geller e o irmão chegaram à fronteira portuguesa, mas não conseguiram entrar. Viajavam no comboio carregado com quase 300 judeus do Luxemburgo e acabaram por ter de regressar à França depois de um confuso impasse que os levou a permanecerem encerrados no transporte sem quaisquer condições durante 8 dias. Valeu-lhes apenas a boa vontade dos habitantes que os alimentaram e ajudaram durante esse período. It's Second World War. We were in a group of 300 Luxembourgers who were expelled from Luxembourg, who eventually arrived at this border station in a train, and we were not let through. Portugal, as you know, was a neutral country, so they didn't want. Well, actually, we were here, but we couldn't go further. In any case, my memory of it is that I'm on a train. And the train doesn't move, not going anywhere. Every now and then it would move. I said, hooray, wow, we're finally going somewhere. And then it would come right back to the station. And then we would sit there for days. And then it would move, and then, hooray, we're finally going somewhere. And then we'd go right back to the station. The people here were nice to you? The people here were extremely nice. Oh, well, according to my mother, I don't remember that part, is that they helped us, they fed us, they brought food. And it was... As I said, the train was sent back to France. And it took us about 2.5 years before we eventually
got out of Europe by way of Portugal again, and I suppose we probably passed through here again too. But again, we spent several months in Portugal before we left, and again, wonderful people, wonderful stay, and I bless you all. You are wonderful people. A família de Michel, depois de estar internada no campo em Masserol, perto de Bayonne, acabou por conseguir seguir para Casablanca, em Marrocos, onde finalmente, e após muitos meses de espera, o navio português Serpa Pinto os transportou para Nova Iorque. A arquiteta responsável pelo museu, Luísa Pacheco Marques, esteve sempre atenta a estas histórias e detalhes como as paredes de azul claro não foram escolhidos ao acaso. Pretendem recriar o céu azul, descrito com alegria por vários dos que conseguiram chegar, finalmente, a Vilar Formoso. Vilar Formoso teve um papel fundamental e há vários testemunhos que vão ver lá dentro do museu, recolhidos de pessoas que passaram por aqui e que testemunham a maneira completamente acolhedora com que os habitantes de Vilar Formoso os acolheram, dentro das suas casas, pessoas que não conheciam, dando-lhes comida, dando-lhes sopa. Há um filme em que se vê claramente, porque estavam com fome, é tão simples quanto isto, as pessoas têm fome, não tinham comido, estavam há vários dias sem dormir e as pessoas chegaram, pessoas que deixaram as suas camas e deram as camas a essas pessoas que não conheciam de lado nenhum, que não lhes eram familiares, que falavam línguas que eles nem sequer sabiam, entendiam, comunicavam-se por mímica e, porque é evidente, como devem imaginar, havia muito poucas pessoas em Vilar Formoso que sabiam falar línguas e mesmo assim perceberam que havia um outro ser humano que estava numa condição muito mais difícil do que a delas e havia que ajudar. E eu acho que esta é a mensagem que deve permanecer sempre. A historiadora Margarida de Magalhães Ramalho afirma que o memorial tenta passar precisamente a sensação de alívio dos refugiados quando chegaram a solo português. As pesquisas da historiadora sobre os refugiados da Segunda Guerra Mundial que passaram por Portugal estão cheias de coincidências. Um nome leva ao outro e em Vilar Formoso construiu uma narrativa única, cheia de simbolismo. Mais do que o espólio documental, foi a parte engraçada, a parte interessante de andar à pesca das famílias e de encontrar pessoas que tivessem passado por Portugal. Isso foi muito gratificante, porque conseguimos reunir, apesar de tudo, encontrar uns que ainda são sobreviventes mesmo, portanto, pessoas que passaram por cá, outros são os seus filhos e seus descendentes e que alguns virão até a esta inauguração, de propósito de várias partes do mundo. Essa foi a parte mais gratificante, mas sim, é um trabalho de pesquisa, como qualquer investigador sabe, a pesquisa é uma coisa que nós nunca sabemos quando começa, mas nunca sabemos quando é que vai acabar. O museu implicou um investimento superior a 1 milhão de euros e foi suportado por fundos europeus, pela Direção-Geral do Património Cultural e pela Câmara de Almeida. De acordo com a investigadora e arquiteta que desenharam o projeto, o memorial faz todo o sentido e levanta questões muito atuais.